Aloha, meus amigos! No vídeo de hoje eu vou abordar um tema bastante pedido pelos nossos seguidores, que são as relações internacionais do Brasil com a África. Eu escolhi falar um pouquinho sobre esse relacionamento durante 2 governos, Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva, cujo ministro das Relações Exteriores era o chanceler Celso Amorim. O Brasil sempre teve um relacionamento aí de longa data com a África e com o fim da escravidão, as coisas esfriaram bastante e só começaram a melhorar e tomar um tom mais político depois de muito tempo lá para os governos Jânio Quadros e João Goulart. Com a Guerra Fria, o Brasil tentava se esquivar entre essa bipolaridade estadunidense e soviética e via na África uma importante oportunidade de inserção internacional para o nosso país. Passado o processo de independência de países como Angola e também mudanças políticas internas aqui no Brasil, depois do golpe de 64, o Brasil se aproxima ainda mais dos países africanos, embora existissem correntes dentro da opinião pública nacional que viam essa aproximação como dispensável. Para essa galera lá dos anos 90, o que importava mesmo para o Brasil era manter relações com os Estados Unidos, mesmo que isso nem sempre trouxesse benefícios assim. Essa ideia de proximidade com os países envolvidos fica ainda mais forte com a chegada de Fernando Collor à presidência da República. A África fica no segundo plano, mas isso muda com o impeachment de Collor lá em 92 e a consequente ascensão de Itamar Franco ao cargo de presidente. E é nesse contexto que Celso Amorim se torna ministro das Relações Exteriores e as relações com a África dão uma guinada. Celso Amorim nasceu em Santos, São Paulo, em 1942, e sua formação inclui principalmente diplomacia no Instituto Rio Branco. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Academia Real de Viena e doutor em Ciência Política pela London School of Economics. Ele se formou no Rio Branco em 1964 e serviu em diversas embaixadas brasileiras, especialmente na Europa, o que mostra grande prestígio. E em 1962 ele foi para Washington servir a missão brasileira na OEA. Volta ao Brasil em 1974, quando o MRE já funcionava aqui no Itamaraty, em Brasília, e chefiou diversas divisões, como a DDC, além de ter sido professor do Instituto Rio Branco. Mas, ao final da década, ele se torna professor aqui no Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Que horas são? É hora dos fun facts da vida de Celso Amorim. Bom, uma coisa interessante também, além de todo esse panorama aí internacionalista do Celso Amorim e político também, é que ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ele passa a desenvolver um trabalho na área cinematográfica, trabalhando na Embrafilme, inclusive como editor de películas, possivelmente por interesse pessoal. Agora, voltando de novo ao panorama que realmente nos interessa, que é o político, Celso Amorim tornou-se ministro de Itamar Franco em 1993 e permaneceu no cargo até 1995. Esse período foi marcado internacionalmente por alguns fatores bem interessantes. Foram os primeiros anos pós-Guerra Fria, houve uma crise na ONU por causa do genocídio de Ruanda e na guerra da ex-Iugoslávia, Bill Clinton se torna presidente dos Estados Unidos e tem-se aí na América Latina uma ascensão do neoliberalismo. Instaura-se o Plano Real, que é a consolidação da moeda com cotação parecida à do dólar, a estagnação do Japão e a ascensão dos tigres asiáticos, um aumento nos fluxos migratórios sul e norte, a ascensão dos chamados blocos regionais, influenciados pelo crescente sucesso da União Europeia, crises humanitárias, políticas e econômicas na África, e o Brasil ganha a Copa do Mundo de 1994. Com a chegada de Celso ao Itamaraty, o Brasil passa por uma reorientação de sua política externa. O novo chanceler começa a empreender uma série de viagens ao continente africano para demonstrar o interesse do Brasil em tornar-se mais próximo dos chamados PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. E é nessa época que o Brasil deixa ainda mais explícito o desejo de criação de uma comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP. O Brasil toma alguns passos bem importantes, e um dos mais importantes é quando o nosso país atua de forma direta como um dos principais mediadores de um acordo de paz entre o governo angolano e, à época, um grupo insurgente, o MPLA. E, além disso, não podemos nos esquecer que o país começa a participar de diversas missões de paz na ONU no continente africano. Claro que com um objetivo bastante explícito, a futura barganha por uma reforma do Conselho de Segurança.
Pulando agora um pouquinho para o governo Lula, Celso Amorim, enquanto ministro das Relações Exteriores, teve um papel diferenciado na política externa do governo Itamar e do governo Lula, ocupando o mesmo cargo. As expectativas para a política externa do governo Lula se entrelaçam com os impactos internos e externos gerados pela sua formulação, que se diferenciaram exponencialmente de algumas tendências do governo anterior, em especial as atreladas ao pensamento neoliberal. Tal diferenciação teria sido favorecida pela existência no Itamaraty de um novo dinamismo ligado a uma corrente desenvolvimentista e favorável à integração regional, liderada por Celso Amorim e por Samuel Pinheiro Guimarães. Nesse sentido, em 2003, o ministro das Relações Exteriores fez várias outras viagens para países africanos, a fim de iniciar os preparativos para a viagem presidencial de Lula nos mesmos anos, afirmando tal viagem como uma redescoberta da África no nível político e um reencontro do Brasil com suas raízes. Profundo. A expectativa era de um redimensionamento das relações políticas e econômicas, fortalecendo as trocas comerciais e os diálogos entre o Brasil e o continente africano. A dimensão econômica da política africana do governo Lula integra aquilo que Amado Servo chama de paradigma logístico, segundo o qual o governo, ao se afastar da fé na capacidade do livre mercado de prover por si o desenvolvimento, tem avançado no sentido de se aproximar de países emergentes, apresentando positiva, embora lenta, progressão no sentido de internacionalização econômica. Esse paradigma é assentado sobre a associação entre liberalismo e desenvolvimentismo. Sua finalidade é a superação de assimetrias pela elevação no patamar nacional ao nível das nações avançadas e acompanha uma perspectiva neodesenvolvimentista. Dentre os principais países africanos que afirmaram tal compromisso com o Brasil estão os falantes de língua portuguesa. E ensejando a cooperação técnica, Moçambique, com o desenvolvimento de um programa piloto de combate à AIDS, e a África do Sul, com oportunidades de cooperação nos setores automotivo, aeronáutico e metalúrgico. Além disso, em todos os países foram notados os interesses no desenvolvimento de programas como Bolsa Escola e Fome Zero, ambos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um aspecto diferencial da política africana de Lula é que ela não se concentra nos PALOP, que são os países africanos de língua oficial portuguesa, porque ela é mais global e apresenta, assim, importante crescimento no fluxo de comércio entre o Brasil e diversos países da África. Tais iniciativas estão de acordo com as palavras do próprio Celso Amorim, retiradas do site oficial do Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty, em coordenação com diferentes áreas do governo, conta com o setor privado e a sociedade civil para transformar os laços de amizade que nos unem aos povos da África em um progresso econômico e social em benefício mútuo. Cabe ressaltar que o objetivo central era estabelecer a cooperação direta com os países africanos, e nem tanto assim criar uma estratégia global. Essa foi uma perspectiva comentada pelo próprio Celso Amorim em entrevista com a Agência Brasil. Por esse motivo, a comitiva presidencial contou com mais de 200 empresários das mais diversas áreas, a fim de facilitar acordos comerciais com os países. É bem importante indicar os resultados dos ideais visados pela política externa do governo Lula, em especial pelo papel figurado pelo ministro Celso Amorim. Dentre esses resultados, os mais notáveis são o fortalecimento e a ampliação da cooperação Sul-Sul entre o Brasil e alguns países africanos, especialmente entre o Brasil e a África do Sul, por meio do G20, e a criação do Fórum IBAS, formado pelos dois países e pela Índia, demonstrando uma vocação para o diálogo com atores de todos os quadrantes e níveis de desenvolvimento, conforme o livro Conceitos e Estratégias da Diplomacia do Governo Lula, de Celso Amorim. Nesse contexto, a diplomacia presidencial pela figura do presidente Lula foi essencial para o alcance desses esforços. É importante lembrar que tais não se focam apenas na aproximação de países africanos, mas também na manutenção da relação com os Estados Unidos, indicando aí uma capacidade de combinação dos eixos horizontal e vertical, aumentando o poder de barganha brasileiro. Tal situação se direciona diretamente para a aspiração do governo Lula de inserir o Brasil no sistema internacional como uma potência. Essa articulação da diplomacia brasileira integra um conjunto de ações na arena internacional que explicita o pragmatismo da política externa de Lula da Silva, já que procura diluir a vulnerabilidade externa do Brasil através da ampliação de parcerias, visando o aprofundamento da cooperação Sul-Sul.
O voluntarismo em relação à aproximação com países africanos se reflete na reestruturação burocrática do Itamaraty, efetuada para racionalizar o processo, no qual o antigo Departamento de África e Oriente Médio deu lugar à reativação de um departamento exclusivo para a África, que possui 3 divisões de África, uma para cada região. Bom, galera, e agora para finalizar, percebemos que as relações entre Brasil e África diferiram entre os dois governos, apesar de estarem sendo lideradas pelo mesmo ministro. E tal fato pode se dar por uma série de motivos que variam entre fatores psicológicos do ator central, como a forma que este percebia o mundo e o continente africano, fatores estruturais associados ao ambiente doméstico internacional e aos recursos que ambos possuíram. Por hoje é tudo isso, muito obrigada, dá um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not